Então tá, pessoal, boa tarde a todos. Vamos então dar início à nossa defesa de conclusão, trabalho de conclusão de fim de curso, de número 32 do campus. Minha, pessoalmente, é a quarta orientação do Gustavo. E o Gustavo vai apresentar para a gente o trabalho dele, que é um plugin para software de desenho CAD para automação de esquemas unifilares e multifilares. O Gustavo tem 30 minutos para fazer a apresentação, certo? Após a apresentação, vai ser aberto para perguntas da banca, da comunidade, do público em geral, certo? Depois para os membros da banca. E aí no final a gente vai se reunir aqui em caráter reservado, vou pedir para vocês se ausentarem um pouquinho, para a gente poder deliberar, tá bom? Então tá, então Gustavo, você tem a partir de agora 30 minutos. Boa sorte. Bom, então, boa tarde a todos. Meu nome é Gustavo Zanetti. Eu vou apresentar o trabalho então, de conclusão de curso com titulação Plugin para software de desenho CAD para automação de esquemas unifilares e multifilares. Esse trabalho então teve a orientação do professor Sérgio. Então, vamos lá. Bom, então, apresentando aqui o sumário, a gente vai começar então pela introdução, entrando nas justificativas e objetivos do trabalho. Depois a parte de conceitos teóricos, com conceitos de instalações elétricas, conceitos computacionais e do teste de usabilidade. No terceiro capítulo aqui, então, o desenvolvimento do plugin. No quarto capítulo aqui, os resultados do plugin do teste de usabilidade. E por fim aqui a conclusão. Bom, então começando pela introdução. Então dentro da concepção de projetos elétricos, de instalações elétricas, a gente tem como uma parte a concepção do projeto de esquemas unifilares e levantamento de quadro de cargas. Então, o projetista lá ele busca fazer o levantamento das cargas, né? Isso é tabelado numa tabela que a gente chama de quadro de cargas. E posteriormente dessa tabela ele faz o desenho do esquema unifilar ou multifilar. Né? Então aqui a ideia é usar esse dado dessa tabela e automatizar essa parte do desenho do esquema unifilar. Mas então, para que fazer isso, né? A gente tem ali como uma premissa básica, então, com a automação, trabalhar a redução de erros e, obviamente, né, ter um ganho de tempo com essa automação. Outro conceito que a gente pode abordar aqui também é que o conceito que é levantado pelo James Reason no livro Erro Humano, né? Então, ele levanta ali como uma das premissas básicas, que é a abordagem sistêmica, entendendo que não podemos mudar as condições humanas, mas podemos mudar as condições sobre as quais os humanos trabalham, ou seja, que é a criação de barreiras que impeçam que os erros ocorram. Então, o plugin ele funciona como uma barreira. No caso de uma concepção convencional, eu não teria o plugin, e adicionando o plugin, ele funciona como uma barreira de proteção, né? Ou seja, impedindo esses erros humanos de acontecer. Bom, dos objetivos gerais desse trabalho, então, o objetivo geral seria estudar a viabilidade do plugin. Os objetivos específicos, então, o desenvolvimento de novas funcionalidades e aprimoramento, a realização do processo de validação do plugin, né, que seria o teste de usabilidade, e aí dentro desse teste, então, definir um cronograma, selecionar os participantes, determinar os exemplos, fazer a coleta de dados, analisar os feedbacks e, por fim, apresentar os resultados. E também, ali, por final dos objetivos específicos, fazer a documentação do plugin, que seria um manual, no caso, né. Entrando agora um pouco aqui, então, na parte de conceitos teóricos. Então, como inicialmente apresentado na introdução, tem o esquema unifilar, que nada mais é do que uma representação simplificada de um quadro de distribuição de uma instalação elétrica. Então, aqui eu vou ter uma simplificação do que seriam os circuitos. Então, no caso, por exemplo, eu vou ter a especificação do disjuntor, a especificação do cabo, a descrição do circuito. Ele vai fazer uma simplificação do sistema de distribuição. Eu também tenho o quadro de cargas, que nada mais é que uma tabela. Então, esse quadro de cargas é a primeira etapa antes do projetista fazer o desenho do esquema unifilar. Então, nesse quadro de cargas aqui eu vou ter como se fosse um memorial de cálculo, onde eu vou ter a numeração do circuito, vou ter a descrição desse circuito, vou ter o levantamento da carga, que seria a potência, a distribuição da carga nas fases, ter a seção do condutor utilizado,
disjuntor e por aí vai, mas se tiver IDE também, se tiver em algum grupo. Entrando aqui na parte de conceitos computacionais, então, a gente tem o conceito da API, que é o principal mecanismo que possibilita essa automação. Então, no caso dos softwares, aqui que são os softwares mais utilizados, que no caso é o AutoCAD e o Excel, eles possuem uma API. A API ela permite que o software estabeleça comunicação com o outro software, no caso a programação. Então é dessa maneira que é feito todo esse processo de automação. E qualquer software que tem uma API permite fazer isso, né? Geralmente é a maioria. Entrando um pouco no que seria o conceito do teste de usabilidade, então o teste de usabilidade ele serve justamente para entender se o programa em si é usável pelos usuários e se ele consegue desenvolver as tarefas propostas pelo programa. Então ele pode ser separado em 4 etapas, que seriam o processo inicial de preparação, que é o planejamento, a introdução, onde o participante é introduzido, instruído do que ele deve ser feito, né? A condução do teste, que seria o acompanhamento do teste, e por fim o encerramento, né? Que seria a avaliação do software pelo usuário. É importante também destacar que o teste de usabilidade busca avaliar tarefas que sejam representativas para os usuários que vão utilizar aquele software. Entrando agora aqui no desenvolvimento do plugin. Bom, então o plugin ele começa, o principal elemento do plugin é o pad cards. Então foi desenvolvido uma tabela no Excel, que seria um memorial de cálculos. Então todas as informações necessárias para fazer a automação posteriormente foi catalogada aqui, né? E foi separada por colunas. Então tem a numeração do circuito, tem a descrição, tem o balanceamento das fases, a potência, os cálculos de corrente, a determinação aqui da quantidade de cabos, a seção do condutor e por aí vai, né? A descrição a curva do disjuntor, o tipo de disjuntor utilizado, quantidade de polos e assim vai. A tabela também serve ela tem algumas ferramentas que auxiliam o projetista, como por exemplo, ele já calcula a corrente, algumas listas suspensas com valores pré-determinados para auxiliar o projetista. Ela também indica cálculo de sobrecorrente, que no caso é esse vermelhinho aqui. Então, se a corrente do circuito for maior que a corrente do disjuntor de proteção, ela vai indicar que o circuito está em sobrecarga. Também, se o projetista colocar alguma informação que não seja condizente com a coluna, a tabela vai emitir uma mensagem de aviso, né, dizendo que aquela informação não está coerente, assim para evitar erros na hora de ser utilizada para a automação. Bom, aqui eu vou apresentar então a versão que foi programada por CAD, no caso por AutoCAD. Então eu iniciei esse projeto na disciplina de P3, então tem uma versão inicial e posteriormente no TCC eu fiz uma outra versão. Então na versão inicial do P3 os formulários do AutoCAD eram separados, então eu tinha 2 formulários, que seria o do menu principal e de menu de configurações. Eu também trabalhava algumas mensagens de aviso ali para proteger o usuário, então se colocasse alguma informação equivocada que o programa detectasse, né, ele iria alertar para não gerar um erro no programa. E posteriormente nessa versão final do TCC, então, ela foi unificada num único formulário com um sistema de abas aqui separado por funcionalidades. Então tudo que estava implementado aqui que funcionava na versão anterior só foi jogada para cá e melhorada, né? Agora eu vou entrar um pouco em detalhe dessa versão final. Então também foi implementada na inicialização do plugin uma mensagem de aviso para o usuário. Então assim que ele entra no plugin ele já recebe uma mensagem de aviso, sabendo o que pode ser, como ele pode iniciar o programa. E no menu superior do AutoCAD foi criada uma aba que a gente chama de Ribbon Tab, também essa aba superior. Foi criada então uma aba específica para esse plugin. Então, além do usuário iniciar pelo comando do AutoCAD, ele pode iniciar pela própria interface do AutoCAD plugin.
Bom, então nessa versão final, na aba geral do plugin, como eu falei, foi criada um menu de navegação superior, onde foi separada por funcionalidades. Então tem o menu geral, tem um menu de configurações, geração de lista de material, as opções de material, o quadro de carga, de montagem, e por fim o menu sobre. Ainda nesse formulário aqui inicial do plugin, foi adicionada uma funcionalidade para selecionar a planilha. Então, na versão anterior eu tinha que trabalhar com um quadro de cargas em arquivos separados de Excel. Nessa daqui eu posso ter várias planilhas dentro do Excel, eu posso no mesmo arquivo trabalhar com vários quadros de cargas, então não preciso ficar criando um monte de arquivo, se eu tiver, né, para vários quadros de cargas. E também foi adicionado algumas funcionalidades de configurações gerais, aqui, no caso foi adicionado funcionalidades a mais. E o restante que estava lá, por exemplo, de ponto de inserção, continua presente nessa interface. Então aqui na sequência, que seria a interface de configuração, então foi mantida aqui as configurações de layers, tamanho de letra, enfim, e foi adicionada aqui uma funcionalidade para mudança de nomenclatura das fases do esquema unifilar. Também foi criada uma funcionalidade para salvar essas configurações, que anteriormente não existia. Outra funcionalidade nova que foi implementada nessa versão foi a geração de lista de material. Então essa geração é só com relação ao quadro de distribuição. Então com o arquivo carregado eu posso clicar aqui em gerar, ele vai gerar o arquivo, e eu posso exportar essa lista para o Excel e para o desenho CAD também. Juntamente com isso vem a aba de opções de lista de material, onde eu posso configurar os nomes dos fabricantes, no caso o juntor residual, os terminais, DPS, assim vai. E também eu posso configurar o código. Outra funcionalidade implementada, como aquela tabela utilizada para automação do esquema é um memorial de cálculo muito extenso, então foi criado uma importação daquele quadro de cargas mais simplificado. Então aqui o programa ele gera um quadro de cargas mais simplificado, ele é reduzido, e aí eu posso inserir esse quadro de cargas dentro da minha plotagem em CAD. Daí não ocupa tanto espaço, né? A funcionalidade desenvolvida também foi com relação ao esquema de montagem. Então, o que seria o esquema de montagem? O esquema de montagem nada mais é do que um projeto da visualização do que seria a montagem física do quadro. Mas essa funcionalidade não chega a fazer toda essa montagem aqui. O que ela faz é só carregar esses blocos aqui, que seriam os blocos dos dispositivos, e dentro desses blocos carregados ela já coloca todas as descrições, seções do cabo, numeração do circuito. Então ela somente carrega os blocos e na sequência o projetista faz ele desenvolve esse layout aqui que ele deseja implementar. Então é mais como uma ferramenta de auxílio mesmo. Por fim aqui eu tenho a aba sobre, onde tem informações dos desenvolvedores e também acesso ao manual, além do acesso pelo menu superior do AutoCAD, né? Do acesso ao manual. Então aqui eu tenho um videozinho onde eu vou apresentar rapidamente como essa aplicação funciona dentro do AutoCAD. Bom, então para carregar o aplicativo, eu abro o arquivo de execução, né, que é uma DLL. Então eu sou já apresentado a mensagem de inicialização e eu acesso aqui pela interface do AutoCAD. Aí eu posso rapidamente aqui abrir o arquivo do quadro de cargas, ele vai carregar ali para ler as planilhas, aí eu posso selecionar em qual planilha eu quero trabalhar, nesse caso eu tenho duas. Eu posso alterar algumas configurações gerais ali, e aí feito isso eu já posso inserir o desenho na tela e ele já vai processar e fazer a geração do desenho. Então tá, ele já fez a geração. E aí, por exemplo, aqui nas configurações eu quero mudar a nomenclatura das fases lá do desenho, então posso vir aqui e alterar, e aí para efetivar a mudança eu venho e insiro novamente o desenho. Então ele mudou, né, colocou RST, anteriormente estava a nomenclatura ABC no esquema. Aí para gerar a lista de material eu só clico aqui no botão de gerar, rapidamente posso gerar a lista de material, posso importar para dentro
da plotagem CAD e posso exportar também para uma planilha Excel essas informações. Ele vai processar ali, vai gerar a planilha. Eu posso salvar essa planilha com essas informações. Se eu quiser mudar, então, por exemplo, o nome do fabricante, eu venho ali, eu altero e gero de novo a lista de material. Então, para efetivar a mudança, eu venho ali e coloco na plotagem CAD. Para de cargas eu posso importar daquela referência, daquele arquivo de referência, ele vai gerar um quadro simplificado e eu posso gerar um desenho. Aí tá, ele gera o quadro de cargas simplificado, né? E a montagem, por fim, eu posso carregar os blocos de montagem, ele vai carregar todos os blocos. Monta aí. Bom, então, quais foram os resultados do plugin? Começando pela métrica do código. Então, na versão inicial, que é do PI3, eu tenho um índice de facilidade de manutenção em 71, e na versão final 74, sendo que esse índice classifica como uma boa capacidade de manutenção entre 20 e 10. As linhas de código-fonte não passaram de 3.800 para a versão inicial para praticamente 6.000 linhas no final. Outros indicadores que foram outros indicadores de desempenho utilizados por plugin, então, como falado, seria a melhoria no tempo de execução e diminuição de erros. Então, começando pelo tempo de execução, foi avaliado em 5 projetos, a média aritmética. Então, para o método manual, foi aproximadamente 25 minutos para executar o projeto, e pelo plugin, essa média de tempo entre esses 5 projetos levou 24 segundos. Ou seja, isso equivale a 1,57% do tempo de execução de um projeto convencional. Já com relação ao erro, entre esses 5 projetos, pelo método manual foi levantado uma média de 5,2 erros por projeto, enquanto o plugin não foi levantado erros. Isso deve pelo plugin já para um processo de validação na concepção do esquema unifilar, então ele copia exatamente o que está no quadro de cargas. Então, consequentemente, ele não gera erros, desde que não esteja errado no quadro de cargas, né? Claro. Já um projetista ali, ele sofre com um erro de falta de atenção, trabalho repetitivo, né? Não estou fazendo nada por isso, e cansaço, e assim vai. Então, a gente já pode caracterizar que o plugin, de fato, ele diminui o tempo de projeto e também ele reduz os erros gerados no processo de trabalho. Outro conceito que a gente pode abordar, que seria o fluxograma de operação do plugin, que é um processo bem direto. Então, a gente inicializa o programa, seleciona o arquivo do quadro de cargas e, se não ocorrer nenhum erro, eu posso gerar a saída, né? Seria um esquema unifilar, geração de dados de material, importação do quadro de cargas e importação dos blocos de esquema de montagem. Com relação ao teste de usabilidade, então, como dito anteriormente, o teste busca avaliar o produto. Então, o objetivo do teste aqui foi analisar a usabilidade do plugin, detectar potenciais falhas, obter ideias para melhorias de funcionalidade e receber avaliações gerais. No total, para esse teste, então, foram selecionados 4 participantes, todos os profissionais envolvidos na área de projetos de instalações elétricas. Também foi criado um roteiro de teste indicando o passo a passo e os procedimentos que os usuários deveriam executar. E o teste foi conduzido de forma que o moderador fez uma explicação inicial e durante o teste apenas as intervenções que fossem realmente necessárias. Por fim do teste, então, foi criado um questionário no Google Forms com perguntas qualitativas e quantitativas onde todos os usuários responderam a esse formulário. Então, começando pelo quadro de cargas, o formulário foi separado ali, então, entre 3 sessões, com relação a perguntas do quadro de cargas, do plugin e de feedback geral. Então, começando pelo quadro de cargas, com as perguntas quantitativas, foram 2. Então, sobre a facilidade de familiarização do quadro de cargas, que teve uma média aritmética de 9,75 vezes o padrão de 0,5. E sobre a facilidade de navegação do quadro de cargas, teve
uma média de 9,25 e o desvio padrão de 0,96. Com relação às perguntas qualitativas, então, foi questionado aos participantes o que eles mudariam de funcionalidade, layout, enfim. Então, foi recebida a sugestão de criar uma mesclagem aqui para agrupamento dos circuitos que estão no grupo de IDRs. Essa funcionalidade inicialmente foi levantada, mas por questões de programação acabou sendo utilizado o conceito de utilizar índices para essas numerações, pela facilidade também. Outra sugestão que foi levantada seria com relação à automação da distribuição de fases, mas isso depende muito de como o projetista vai fazer a montagem do quadro, então é praticamente não tão relevante assim. Também foi sugerida uma funcionalidade que permitisse visualizar de forma rápida ali as correntes nominais dos circuitos que estão no grupo de IDR. Então, por exemplo, nesse grupo aqui, eu tenho a fase A uma carga aqui nominal de 32 mais 10, 42 amperes. Nas outras, uma distribuição tipo 16, 25 amperes. Nesse caso aqui, o IDR não está sofrendo sobrecarga, então ele não teria problema, né? Nesse caso aqui é o disjuntor que protege o dispositivo de corrente diferencial. E por último foi questionado então se o participante se deparou com algum erro com relação à utilização do quadro de cargas. Nenhum usuário encontrou erro ou dificuldade na utilização. Né? Entrando aqui nos resultados do plugin, então basicamente foram as mesmas perguntas qualitativas sobre a facilidade de familiarização com o plugin. Tem uma média aritmética de 9,5 de desvio padrão de 1. E a outra foi se o resultado final for esperado, ele facilitou e agilizou o trabalho. Então teve nota 10 e desvio padrão 0. Também com relação foi questionado ao usuário se ele mudaria alguma funcionalidade, informação do layout. Então foi levantado a sugestão de melhorar a visualização do ponto de inserção do objeto. Essa funcionalidade pode ser resolvida com a aplicação de GIMP, que nada mais é que uma visualização sobreposta do objeto no ambiente CAD. Então o usuário movimenta até escolher o ponto efetivo onde vai inserir o objeto na tela CAD. Nesse caso aqui o plugin ainda não tem essa implementação, por isso foi sugerido. Também foi sugerida uma atalho de inicialização do plugin juntamente com o CAD. Atualmente então, o usuário precisa carregar o CAD por um arquivo de execução dentro do CAD. Então essa sugestão poderia ser resolvida com a programação de um arquivo Lisp que permitisse ela inicializar junto com o CAD. E atualmente não está implementado isso ainda. Também foi questionado ali se o usuário se deparou com erro ou dificuldade na utilização do plugin com o AutoCAD. Nenhum usuário teve dificuldade ou erro durante a execução do teste. Por fim, aqui a seção de feedback geral, então foi questionada perguntas sobre classificação de produtividade ao usuário, onde o usuário reportaram média aritmética de 9,75 e o desvio padrão de 9,5. A classificação do usuário da eficácia de redução de erros teve média 10 e desvio padrão 0. E quanto o usuário recomendaria o software, então média de 10 e desvio padrão 0. Por fim, aqui também foi questionado quanto tempo o usuário acredita que economizaria na execução do mesmo projeto pelo método convencional durante o teste. Então, o participante 1 e 2 reportaram uma economia de tempo de 30 minutos, o participante 3 de 60 e o 4 de 40. E por fim, foi destacado ali perguntas de comentários livres e elogios, críticas. Bom, então o que a gente pode concluir? O plugin, então, claramente ele oferece duas vantagens, que é a redução de erro e o ganho de tempo. Também a gente pode destacar do plugin as melhorias implementadas no TCC, que foram com relação à interface e a aplicação de novas funcionalidades, que seriam a geração da lista de material, o quadro de cargas, também aqui a possibilidade de trabalhar com múltiplas planilhas. Também aqui se destaca o desenvolvimento do manual, da interface do Ribbon Tag do AutoCAD.
tudo isso para facilitar a vida do usuário. Com relação ao teste de usabilidade, então a gente pode destacar que o teste alcançou os objetivos traçados, teve uma boa usabilidade reportada pelas notas e permitiu também analisar as melhorias, que não anteriormente, né, durante o desenvolvimento, não puderam ser visualizadas pelo desenvolvedor. Com relação aos trabalhos futuros, então se destaca aqui a implementação de uma interface, essa interface seria uma interface de programação. No caso desse projeto, então, os softwares utilizados no desenvolvimento então, foram o AutoCAD e o Excel, mas o AutoCAD não é só o AutoCAD que existe, né? Existem outros softwares CAD, que são, por exemplo, o GestarCAD, BricsCAD, o ZWCAD, e do Excel também, né? Existe o LibreOffice, existe o Google Sheets. Então a interface ela permitiria que o plugin trabalhasse não só com o AutoCAD e o Excel, mas também trabalhasse com esse outros softwares CAD e também com outros softwares de planilha. Também se destacam os trabalhos futuros, então as melhorias contínuas das funcionalidades. Então, por exemplo, no esquema de montagem não existe ainda um algoritmo que já pré-monta o quadro, então isso poderia ser uma funcionalidade a ser desenvolvida também. E também a criação de novas funcionalidades, né, que inicialmente não poderão ser talvez desenvolvidas, mas que ocasionalmente venham a ser elaboradas. É isso aí. Gustavo, parabéns. Você apresentou em 26 minutos.